Boa noite, uma honra estar aqui, um prazer. E espero agregar e entreter aqui os seus espectadores. Ô Renan, você tem 42 anos, nunca se candidatou a um cargo público, apesar de que sempre esteve ali nos bastidores, ali, liderando o movimento do próprio MBL. De onde deu esse clique assim? Não, eu vou ser candidato. Se eu dissesse que eu fiz político o tempo todo sem imaginar que a gente chegaria um dia ao poder e que a gente poderia alterar as coisas ao redor, eu estaria mentindo. Mas, naturalmente, eu nunca trabalhei especificamente para ser candidato porque eu sou um cara de grupo. É como um cara de grupo no sentido de, se o meu grupo político, o MBL, hoje o Partido Missão, fosse um time de futebol, eu seria aquele cara que joga no meio campo e é capitão. Mas não necessariamente o cara que faz o gol. Eu não quero ser o Neymar, o Haaland, que estava agora na moda. Eu sempre quis ser a pessoa que organizava as coisas. Mas o time falou, não, é você que tem que ser o candidato. Você liderou a criação do partido, você é o líder nacional do grupo, então é natural que você seja o candidato. E eu falei, tá bom, então vamos. E eu decidi, então, construir uma plataforma, uma proposta bem intensa para mudar o Brasil. E comecei a rodar o Brasil de carro. E as pessoas começaram a gostar. Agora, entre suas propostas, algumas são polêmicas, né? Como, por exemplo, a bomba nuclear. Qual que você acha que é a mais, que chamou mais atenção que você despertou as pessoas sobre essas pautas? Por exemplo, extinguir o Tocantins. Eu faço muitas provocações e a ideia da provocação é fazer as pessoas discutirem problemas. Então, quando eu falei pro povo de Tocantins, olha, eu vou juntar vocês com o Goiás de novo, tá? Precisam ficar mais bem administrados, é porque eles tiveram nos últimos 6 governadores, pelo menos 5 que foram afastados ou presos. Então, é um estado que é muito mal administrado com uma elite política muito corrupta. Então, eu trago uma provocação, as pessoas ficam atônitas, o que esse cara falou? E aí eles discutem o problema. Então, eu uso a estratégia da provocação para obrigar as pessoas a tratarem de problemas. Eu tive muitas dessas. Por exemplo, no Ceará, não só no Ceará, no Nordeste como um todo, eu falei muito dos shows do Wesley Safadão, que ele organizava shows bancados por prefeituras paupérrimas, assim, dinheiro mesmo, não tinha dinheiro para nada, não tinha água, não tinha esgoto, mas gastava 1 milhão, 1,5 milhão com shows com artistas como ele. Aí fui processado pelo Wesley Safadão. Graças a Deus, porque isso permitiu que muitas pessoas pudessem entender este problema, que uma prefeitura que não tem dinheiro para pagar, vou colocar aqui, fornecimento de água, gasta milhões com shows. Isso gerou para mim um reconhecimento, eu acho que isso foi importante. Em relação a extinguir aqueles municípios que não se pagam com os impostos que arrecadam, você continua com essa proposta? Com certeza, mas assim, as pessoas não ficarem assustadas. Que é esse? Ele vai passar um trator no município. Existe uma tensão sobre isso. Não é isso, seu município vai continuar existindo. A questão é que existem muitas cidades no Brasil que não têm atividade econômica, elas não conseguem sustentar. Todo o dinheiro delas vem de outros lugares. E de onde vem esse dinheiro? O dinheiro não vai lá para fazer serviço para as pessoas. Esse dinheiro vai para pagar salário de prefeito, salário de vereador, de secretário. Monta uma classe política de parasita, que nessas cidades não sobra nada para as pessoas, mas essa classe política fica muito rica. Aí é essa classe política que contrata os super shows, que tem o superfaturamento, que recebe dinheiro de emenda de deputado e gasta mal. Hoje, nesses municípios pequenos, o dinheiro desviado de uma emenda é de 30% a 40% da emenda. É muito dinheiro. Então é muita roubalheira. Então o correto é diminuir o número de municípios, aí eu vou diminuir milhares de políticos que hoje existem, e as cidades continuam a existir a cidade, mas elas vão se fundir, você pega 3 cidades, passa a ter um só prefeito, só 9 vereadores, não 3 prefeitos, 27 vereadores, dezenas, às vezes centenas de secretários. Aí é muito dinheiro que a gente economiza. Deixa eu tentar puxar aqui por uma questão que eu estava pensando quando eu estava vindo aqui para a Léo Dias TV. Vocês são todos candidatos da direita contra o Lula, que se coloca ali numa posição mais progressista. Como tirar voto, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, que é o candidato mais identificado com essa direita, se esses escândalos, essas confusões que ele tem se metido aí desde que ele começou essa disputa presidencial, a gente percebe que as pesquisas ele não está perdendo essa massa muscular de votos? Eu acho sim. A pessoa que é de direita e está nos assistindo, ela tem que entender. O candidato que ela defende seria um bom filho, seria um bom irmão, seria um bom pai. O Flávio Bolsonaro está envolvido em escândalos que vão de ordem financeira a ordem moral. E já vão sair uma série de vídeos aí muito complicados para ele. Será que por exemplo, uma dona de casa que está nos assistindo ou uma jovem gostaria de ter como marido um cara com esse comportamento? Será que um pai de família que está nos assistindo gostaria de ver um cara como o Flávio Bolsonaro como exemplo de moralidade para o filho? Um cara que pegou milhões lá do Daniel Vorcaro, um cara que tinha um esquema de rachadinha no gabinete, um cara que colocava e era amigo de um assassino de aluguel, que era o Adriano da Nóbrega, que trabalhava para bicheiro no Rio de Janeiro, um cara que apontou a própria mãe para ser suplente de senadora do Canela, que é um cara envolvido com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro.
Esse é um exemplo de cristandade, esse é um exemplo de moralidade. O Flávio Bolsonaro ele é um erro em si. E eu acho que as pessoas vão começar a discutir política agora, porque a gente tem a Copa do Mundo, é natural, ela dragou a discussão política nas últimas semanas. E agora as pessoas vão falar de política, agora as pessoas vão ver os escândalos, e elas vão ter que fazer escolhas. Então, tem duas coisas. As pessoas têm que tomar a melhor decisão possível sobre um candidato, e conhecer o candidato que melhor reflita um projeto para o Brasil, e também eliminar candidatos que não batem com o que elas acreditam. O Flávio Bolsonaro não bate com o que as pessoas acreditam. Lula e Flávio Bolsonaro já demonstraram já sinalizaram, na verdade, que não vão participar nesse primeiro turno de debates políticos, ainda mais se a sua presença for confirmada. Como é que vai ficar um debate entre a sua candidatura, Ronaldo Caiado e Zema, por exemplo? Pois é, eu estou muito chocado com isso, porque a campanha do Flávio começou a fazer um trabalho nos últimos dias de falar, o Renan não tem diploma. Porque eu passei na USP, na faculdade da USP, melhor faculdade do Brasil, e larguei... Direito, né? Direito. Uhum. Larguei para trabalhar. Fiz um sacrifício na minha carreira, no meu currículo, para trabalhar. E eles, não, o Renan é um analfabeto. Falaram que eu tenho um currículo pior que o do Lula. Ah, tudo bem. Aí eles não querem debater com o analfabeto aqui? Estão com medo de debater com o cara que não tem diploma? O Flávio ficou botando toda essa campanha, não quer me encontrar. É igual o diabo vendo a cruz. Ele me vê e não quer ir. Qual o problema? Eu não sou um analfabeto que não tem diploma, ele não devia ter medo de me encontrar. E quando foi esse litígio de vocês? Porque o MBL também ajudou ali a criar o bolsonarismo, né? Ajudou a criar no sentido de... A gente ajudou a criar a direita no Brasil. E aí o bolsonarismo, ele se apropria da direita. Mas a gente nunca se deu bem com eles. No máximo, sim, eu já tive uma conversa aqui e ali com o pai, com o Jair. Mas sempre a gente foi uma outra coisa, um outro estilo, um outro jeito de ser. Você acha o Flávio pior do que o Jair? Muito. Acho que o Flávio é apenas um sujeito corrupto. O Flávio é um cara que nunca teve um trabalho além de ser político. A primeira coisa que ele foi fazer da vida foi ser deputado estadual no Rio de Janeiro, eleito pelo pai. Lá ele não sabia fazer nada, ficou comprando casa e fazendo o que eles chamam de rachadinha, que é basicamente pegar o dinheiro do salário dos funcionários que fingiam que trabalhavam e botar no bolso. Eu não tenho nenhuma afinidade com um cara que faz isso. Eu não consigo me imaginar como você sequer é amigo de um cara desses. E você tem as mesmas críticas a Caiado e a Zema? Não, eles não são. Eu não vejo o Caiado e Zema como figuras corruptas. Não, eu acho que eles são dois políticos que eu não concordo com a estratégia de carreira deles. Eu não concordo com eles não terem feito oposição ao bolsonarismo nos últimos anos. Tanto que a gente só está nesse problema em que um Flávio Bolsonaro está, por enquanto, em segundo lugar, porque só o meu grupo falou, isso aqui é corrupção, não posso aceitar. Agora, dito isso, foram dois governadores, o Caiado participou comigo do período do impeachment, tem uma afinidade, eu acho que tem uma relação melhor com o Caiado, o Zema nunca tive com ele pessoalmente, mas eu não coloco eles na mesma categoria do Flávio. Mas você aceitaria, no eventual segundo turno que você estivesse, você aceitaria o apoio deles? Com certeza. E daria apoio a eles? Olha, eu não trabalho com nenhuma hipótese em que eu não esteja no segundo turno. Naturalmente, eles não são os Bolsonaro. E eu acho que eles são duas pessoas democráticas e duas pessoas em que você pode conversar, até compor governo. Eu não comporia governo com ninguém, porque meu partido político é um partido que vai chegar ali próprio poder e vai tocar um projeto, mas eu não posso te responder isto simplesmente porque eu não vou imaginar e nem passar para o nosso espectador a ideia de que eu não vou para o segundo turno. Eu vou para o segundo turno. Para a nossa audiência, eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre o seu plano econômico. Como é que é o estado mínimo para você? Eu não acredito em estado mínimo. Eu acredito em estado necessário nas áreas que eles precisam ter. Então, por exemplo, você mora numa favela e está me assistindo e o crime organizado te castiga, você mora numa favela no Rio de Janeiro e você não pode pegar um Uber porque o Comando Vermelho não deixa, vai ter muito estado. O estado vai entrar lá, vai destruir o crime organizado, vai pavimentar as ruas, vai desfavelizar aquele lugar, vai criar bairro, vai arborizar, vai montar uma escola, vai montar delegacia de polícia. Você acha que o Estado tem essa estrutura para fazer isso? Precisa ter. Só que o que ele faz? O Estado hoje gasta demais com super salário, com um arranjo, com um modelo de gastos que não funciona. O governo brasileiro é um dos que gastam pior no mundo. Tanto que o Brasil está muito endividado e esse endividamento está subindo. É por isso que as pessoas que estão nos assistindo tentem fazer um parcelamento no cartão. É só pegar o celular e ver. Os juros vai ser altíssimo. No mundo não é assim. Tem lugar que tem juros até negativo. E por quê? Porque o governo gasta muito. Onde o governo gasta muito, o governo vai... Eu vou tirar o governo, vou fazer o governo gastar menos. Onde o governo precisa gastar, especialmente habitação e segurança, o governo vai gastar. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te
interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.